Lucas 24, 44 a 53, nos diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Estavam sempre no templo, louvando a Deus. Oremos ao Senhor nosso Deus mais uma vez, meus amados irmãos. Senhor Deus, esta é a Tua palavra, graciosa palavra que o Senhor nos deu. Nós temos livre acesso a ela, nós ouvimos a Tua voz, Senhor. Aquilo que o Senhor quer para a Tua igreja, o verdadeiro evangelho da graça do Senhor que nos alcançou. E diante, ó Deus, desta palavra graciosa que o Senhor nos deu, para que tenhamos vida, desfrutemos dos caminhos da vida na Tua presença, que o Senhor seja servido, iluminar os olhos do nosso coração neste momento, para que ouçamos, ó Deus, o ensino da Tua palavra, compreendamos as verdades eternas da palavra do Senhor, e dobremos o nosso coração à vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Usa o Teu servo com graça e misericórdia, Senhor, iluminando e conduzindo o Teu Filho, para que ele seja um instrumento gracioso na proclamação da Tua palavra, neste momento, para edificação nossa como Teu povo. Aquieta o nosso coração, Senhor. Tira tudo aquilo que tem nos incomodado para ouvir a Tua palavra, o ensino da Tua palavra, a pregação dela. E que ao ouvir a Tua voz, Senhor, o ensino verdadeiro da Tua palavra, nós descansemos o nosso coração, nos rendendo aos caminhos da vida na Tua presença. É o que te peço, Senhor, em nome de Cristo. É o que te pedimos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, a igreja de Cristo é missionária. Ela é missionária por natureza. É próprio da sua identidade ser proclamadora do evangelho de Cristo ao mundo. Pedro diz, lá em 1 Pedro 2,9, que nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Jesus mesmo, em Mateus capítulo 5, versos 14 a 16, afirma que nós somos a luz do mundo, ou somos luz do mundo, para que o nosso Pai seja glorificado nos céus. Portanto, irmãos, quando nós nos voltamos a esse tema que é tão importante na vida da igreja, pregar o evangelho, fazer missões, evangelizar, a questão não gira em torno de nós discutirmos se somos uma igreja missionária, porque isso é parte da nossa identidade. Nós somos uma igreja missionária por essência. A questão fundamental é se nós estamos vivendo de conformidade com nossa própria identidade, se nós estamos vivendo como proclamadores de Cristo no mundo, como é próprio aos cristãos fazê-lo. Porque se nós não estivermos fazendo isso, amados irmãos, o que deve acontecer conosco não é começarmos a ser uma igreja missionária, porque isso nós somos, é nos arrependermos por não fazermos o que nos é próprio fazer como igreja, proclamar Cristo ao mundo. Eu quero repetir isso para você. Se nós não estamos sendo uma igreja missionária, a questão não é começarmos a ser, é nos arrepender por não estarmos sendo aquilo que nós somos feitos por Deus para ser, proclamadores do Evangelho de Cristo ao mundo. E arrependidos verdadeiramente por negligenciarmos não só uma tarefa, mas aquilo que nós somos.
então voltarmos a ser aquilo que fomos feitos por Deus, para ser adoradores que proclamam aquele que é digno de toda adoração em toda a terra. Em outras palavras, irmãos, a questão crucial que nos cerca é: nós, como igreja de Cristo que somos, estamos vivendo de conformidade com o chamado de Deus para sermos proclamadores de Cristo ao mundo? Estamos vivendo de conformidade com a nossa identidade missionária? E quando nós falamos de identidade, estamos falando realmente de algo que é essencial a cada um de nós, inclusive individualmente, enquanto pessoas, individualmente. Pois quando nós não sabemos quem somos, nós sequer sabemos como deveríamos viver. Não sabemos quem somos, como saberíamos como devemos viver? Não é à toa, irmãos, que encontramos dentro do chamado evangelicalismo toda sorte de igrejas com perspectivas tão estranhas, voltadas para longe daquilo que deveria ser o propósito fundamental de glorificar a Deus sobre todas as coisas e alegrar-se nele e convocar outras pessoas a fazer o mesmo através da mensagem do Evangelho que salva pecadores e os conduz a glorificar a Deus e alegrar-se nele. Porque o fim de todas as coisas é adorar a Deus. E a proclamação do Evangelho é a convocação para que outros também adorem a Deus. Ao contrário disso, há clubes financeiros com o nome de igreja, clubes de entretenimento, sociais, terápicos e tudo o mais. E, amados irmãos, nenhum de nós está livre de ser influenciado por essa visão de igreja voltada para o homem como um fim em si mesmo. Nenhum de nós. Nós precisamos, sim, conhecer nossa identidade para que nós vivamos de conformidade com ela. E para conhecermos nossa identidade, nós precisamos conhecer quem é o nosso Redentor e como Ele define o seu próprio povo. Essa passagem aqui de Lucas 24, 44 a 53, nos apresenta, então, uma resposta a esta questão aqui apresentada, lançando, então, luz ao nosso coração quanto à identidade do nosso Redentor e de sua igreja. O capítulo 24 começa tratando da ressurreição de Cristo, mostrando como as mulheres e os discípulos souberam primeiramente disso, e como o próprio Cristo, então, apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús, e depois aos próprios apóstolos, junto com outros discípulos, antes de ser assunto aos céus. Esse capítulo termina, então, com Cristo e sua ascensão aos céus, e os discípulos, então, aguardando a descida do Espírito para serem revestidos de poder para pregar o Evangelho conforme Cristo havia prometido. Você vê isso nos versos 52 e 53, versos finais, uma descida que será narrada depois, em Atos 2. A propósito, Lucas e Atos são 2 volumes de uma mesma obra. Por isso, uma maneira extremamente didática de você ler esses 2 livros é lê-los exatamente na sequência, Lucas e depois Atos, porque é o mesmo autor escrevendo, então, uma única obra com 2 tomos ou 2 volumes de uma mesma história a ser contada. Primeiro do próprio Cristo e depois da igreja de Cristo, da ação do Espírito Santo na vida da igreja do Senhor. Nesses versos aqui que nós lemos, irmãos, Jesus apresenta aos seus discípulos que ele era o Cristo, conforme as Escrituras havia prometido, que viria ao mundo, que morreria e que também ressuscitaria ao 3º dia, tudo isso conforme as Escrituras. E ao ser então assunto aos céus, que ele revestiria a sua igreja do poder do Espírito para fazer aquilo que era da natureza da igreja fazer, testemunhar Cristo ao mundo. Vivendo então a igreja como povo de Deus que adora a Deus e que proclama Cristo ao mundo para que outros também se tornem adoradores. Vejamos como isso se apresenta aqui nesse texto e depois então apliquemos isso à nossa vida como adoradores chamados para convocar outros à adoração. Tanto em relação à convicção de quem é o nosso Salvador, quanto à vida adorativa e proclamadora do Evangelho próprio da Igreja de Cristo. Jesus começa, no versículo 44, então, afirmando que o que aconteceu com ele já havia sido dito pelo próprio Cristo aos discípulos em outra ocasião. Ele afirma também que tudo isso era o cumprimento das Escrituras, como ele já havia ensinado.
as promessas a respeito de Cristo espalhadas por toda a Bíblia, toda a Escritura Sagrada. Lei de Moisés, profetas e salmos é uma maneira usada pelos judeus para classificar todos os livros do Antigo Testamento, ou todo o Antigo Testamento. A lei de Moisés são 5 livros, 5 primeiros livros, de Gênesis a Deuteronômio. Os profetas são tanto os profetas, maiores e menores, incluindo, então, livros que nós chamamos, na nossa divisão de histórico, como Josué, Crônicas, Reis. E Salmos são os livros poéticos, como o próprio livro dos Salmos, mas também Provérbios e outros livros. Quando, então, o Senhor Jesus diz a lei de Moisés, os profetas e os Salmos, o que ele está dizendo de Gênesis a Malaquias, na nossa estrutura, porque, embora a nossa Bíblia tenha o mesmo texto da Bíblia dos judeus, o mesmo texto da Bíblia do Antigo Testamento, a organização é apenas diferente. São os mesmos livros, o mesmo conteúdo, mas com um arranjo de organização dos livros diferentes, meramente isso, conhecida Taná judaica, que é dividida entre lei de Moisés, profetas e salmos. O que Jesus então está dizendo aqui, irmãos, é que toda a Escritura já pronunciava o que aconteceria com ele. Mas como também já mencionado, embora Jesus já tivesse dito isso, eles não haviam entendido isso ainda. Olha só o que Lucas 18, o que em Lucas 18, 31 a 34 nós encontramos sobre isso. Diz lá: tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, isso antes da sua morte, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, trajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. O que o verso 34, daquele texto de Lucas 18, diz, é que eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras eram-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Quando você estiver pregando a palavra de Deus a alguém, e você se sentir como não sendo entendido, se você está sendo claro o suficiente, no mesmo idioma daquela pessoa, mas não está sendo entendido, não se preocupe, o próprio Senhor Jesus não foi por um entendimento embotado do coração daqueles discípulos de Cristo, os próprios discípulos. Agora, aqui, irmãos, é que nós vemos o Senhor Deus operando no coração dos homens para dar esse entendimento. Lá eles não entendiam nada, não compreendiam a obra de Cristo, no sentido da sua morte e ressurreição. Mas aqui agora, o verso 45 nos diz que o próprio Cristo opera no entendimento deles, abre a mente deles, e eles se tornam então capazes de enxergar agora. Diz lá, verso 45, então, o Senhor Jesus abriu a mente deles para entenderem as Escrituras. Cristo iluminou o entendimento deles para compreender, então, as grandezas de Deus quanto à graciosa salvação anunciada na palavra do Senhor. E aí, então, ele diz o que é que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a respeito de Cristo, e que se cumpre, então, na vida dele. Verso seguinte, ou final ainda, do verso 46, porque assim está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Irmãos, é isso mesmo que nós encontramos por todas as Escrituras. Nós sabemos desde a lei de Moisés, Gênesis 3,15, que Jesus é aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Embora fosse ferido também, mas esmagaria a cabeça da serpente. Ele é também o servo sofredor anunciado pelos profetas. Isaías, por exemplo. Bem como é aquele que ressuscitaria dentre os mortos, como os salmos nos anunciam. Salmo 16, por exemplo, sua alma não será retida na morte. Toda a Escritura, portanto, do Antigo Testamento aponta para Cristo,
para a sua vida, sua obra como nosso Redentor, o Messias prometido, o Salvador, o nosso Salvador. Nós podemos ainda citar especificamente Isaías 53:3. Não é o único texto, mas podemos citar ele, que anuncia então o sofrimento de Cristo em nosso favor, o padecimento do nosso Redentor. Diz lá Isaías 53:3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. É como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Também Oséias 6:2 é uma referência à ressurreição ao terceiro dia. Diz lá, Oséias 6:2, depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Mas ainda o profeta Jonas, porque o próprio Cristo, lá em Mateus 12:40, diz que Jonas é um sinal de que Cristo só ficaria morto por 3 dias. O próprio Senhor Jesus diz assim, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Só 3 dias e 3 noites no coração da terra. Portanto, irmãos, da lei de Moisés, dos Salmos aos profetas, em toda a Escritura, era-nos anunciado um Salvador, que morreria pelos nossos pecados e que ressuscitaria ao terceiro dia para a nossa redenção. Sua morte e ressurreição era conforme as Escrituras. Mas ainda mais, de que a igreja do Senhor seria capacitada pelo Espírito para proclamar Cristo a todas as nações. A identidade da igreja é testemunhar Cristo ao mundo. E para que ela pudesse fazer isso, além de ter o entendimento aberto, ela seria revestida com o poder do Espírito Santo, para que então, não em sua própria força, capacidade, mérito, inteligência, mas no poder do Espírito, testemunhasse a todas as nações que Cristo morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou para a nossa salvação, de modo que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Quem não crê já está julgado, porque não crê no unigênito Filho de Deus, mas todo aquele que nele crê, esse jamais será julgado, porque a obra de Cristo foi em favor de pecadores que o reconhecem como único e exclusivo caminho de salvação. O Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. O verso 47 nos afirma que esse Cristo também seria pregado. Isso é ainda um cumprimento do Antigo Testamento. A Escritura diz que ele morreria, ele padeceria, ele ressuscitaria, mas que também o seu nome seria pregado. Não é verdade que pregar o Evangelho é algo exclusivo do Novo Testamento. O Evangelho é um chamado de Deus para ser proclamado em todo o tempo nas Escrituras, porque todas as Escrituras apresentam um chamado para um povo que é salvo pela graça, a anunciar ao mundo que há uma salvação pela graça. Pregar ao mundo arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Começando de Jerusalém, mas só começando, indo a todas as nações. Eles estavam próximos a Jerusalém, então, de onde eles estavam? Para todo mundo. Portanto, irmãos, conforme as Escrituras, existe um chamado ao arrependimento para perdão de pecados que deveria ser pregado. Cristo já falou da sua morte e da sua ressurreição, aquilo que ele fez para salvar, então, os homens dos seus pecados. Mas para que eles recebessem essa salvação, era necessário que eles experimentassem arrependimento de pecados. E essa deveria ser a mensagem do Evangelho. Quando você lê os Evangelhos, você encontra o Senhor Jesus Cristo pregando o Evangelho do Reino e chamando as pessoas ao arrependimento. Ele mesmo fazendo isso em seu ministério e depois chamando a sua igreja a fazê-lo. Aqueles, portanto, que creem em Cristo, então que morreu pelos seus pecados, ressuscitou para a sua justificação, aqueles que se arrependem dos seus pecados, eles são perdoados por Deus, eles são redimidos dos seus pecados, livrados da condenação eterna, eles são perdoados por Deus.
O Salmo 96 é um exemplo muito translúcido, muito claro, nítido, cristalino, de que a pregação do Evangelho é um chamado de Deus ao seu povo desde sempre. Não apenas depois dos dias de Jesus, mas desde sempre. Diz lá, e nós lemos isso, Salmo 96, versos 3 e 4, anunciai entre as nações a sua glória. Nunca foi verdade que o Evangelho era exclusivo dos judeus. Eles eram sim a igreja do Senhor, e eles sim eram um povo particular de Deus, mas chamados para anunciar o Evangelho ao mundo, para que outros crescem e confiassem, adorassem e se rendessem ao mesmo Deus. Não é verdade que os homens deveriam vir para Jerusalém para ouvir o Evangelho meramente, como se não houvesse obrigação e compromisso do povo de Deus de sair e pregar o Evangelho. O que houve na história bíblica foi a negligência. Lembra de um homem que saiu e relutou muito para fazê-lo? Jonas? Exatamente por causa dessa mentalidade equivocada de que se alguém quisesse saber alguma coisa do Deus verdadeiro, seria obrigado a vir e ouvir isso. Vieram sim, a rainha de Sabá veio. Muitos vieram dizendo, eu quero conhecer mais o seu Deus, mas o chamado de Deus para o seu povo sempre foi, vão em toda a terra e preguem Cristo ao mundo, e preguem a graça de Deus ao mundo, anunciem a glória do Senhor a todas as nações, apresentem a todos os povos as suas maravilhas. Um Deus que deve ser louvado, reconhecido como o único e verdadeiro Senhor, e ser louvado. Jonas apresenta a negligência do povo de Deus dos seus dias, mas não apenas dos seus dias, também do nosso. É tão confortável para nós, né? Nós estamos no ambiente de um tempo de pandemia ainda, arrefecida pela graça de Deus, mas ainda. Embora estejamos com ar-condicionado ligado por causa da realidade climática lá de fora, e a necessidade das janelas abertas com o propósito de circulação do ar, e é assim que tem que ser como protocolo. Então o ambiente não está tão agradável quanto nós gostaríamos, e talvez já estejamos até reclamando. Mas estamos tão confortáveis, tranquilos aqui, adorando a Deus, e temos que fazer isso, não há absolutamente nada de errado em nos reunirmos para adorar a Deus, isso é vocação do Senhor, isso é da natureza da igreja, adorar, congregar, cultuar a Deus. Mas talvez, como Jonas, falei, eu prefiro ir lá todo domingo, ouvir o pastor pregar, cantar louvores, do que ir lá para aquele povo sanguinário e violento que destrói o povo de Deus, pregar a graça de Deus, de um Deus que perdoa pecadores. Eu não quero que esse povo se arrependa, porque eu não quero que esse povo seja salvo. Esse povo é mau, esse povo não merece a graça de Deus, e não merece mesmo, mas eu me sinto digno e merecedor de tal maneira que eu me sinto no direito de negar a graça de Deus àqueles a quem eu acho, porque eu creio que eles não merecem ouvir o Evangelho de jeito nenhum, enquanto Deus está dizendo, prega para eles que eles vão se converter. Isaías já nos chamava também, irmãos, para sermos, já chamava o povo de Deus, já falava sobre o povo de Deus ser um povo que proclama o Evangelho, é de lá que vem o grande mote missionário, conformosos sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Essa proclamação, portanto, é em todo o mundo, indistintamente, a todas as nações. Jesus diz aqui, todas as nações, começando de onde vocês estão, mas a todas as nações. Não apenas aqui em Cuiabá ou no Mato Grosso, mas em todo o planeta Terra, seja para os italianos ou para os croatas na Europa, para os marroquinos ou etíopes da África, para os chineses ou paquistaneses na Ásia, para os australianos ou papuas na Oceania, colombianos ou enauês aqui na nossa América, ou onde mais pessoas precisem ouvir o Evangelho para serem redimidas dos seus pecados por meio do único caminho que é Cristo. Em toda a terra o Evangelho tem que ser pregado. E é por isso que Jesus afirma, então, agora qual a identidade deles. Testemunhas de Cristo. É o que ele diz. Vós sois as minhas testemunhas. Vocês percebem que isso não é uma tarefa. Nós usamos essa linguagem, mas essa linguagem não está especificada.
proclamar não é uma tarefa, meramente. Alguma coisa que não é da nossa identidade, que a gente faz e depois de feito, nós dissociamos do que foi feito e continuamos sendo quem somos. Não! Proclamar o Evangelho é a nossa identidade, é quem nós somos. Sem sermos proclamadores do Evangelho, nós não estamos refletindo o cristão que nós fomos feitos por Deus para ser. É por isso que Jesus diz, não apenas, vocês devem agir ou fazer-se como minhas testemunhas, não, vocês são as minhas testemunhas. Essa é uma constatação, a mesma constatação que Jesus diz a respeito dos seus discípulos, que eles são a luz do mundo. Eles são a luz do mundo. Eles refletem Cristo ao mundo para que Deus seja glorificado, isso pertence à identidade deles. E eles são testemunhas de Cristo ao mundo, revestidas do poder do Espírito. Veja, irmãos, não há nenhum chamado, ou não há nenhuma identificação de quem nós somos aqui, para fazer algo pelo nosso próprio poder, força ou capacidade, mas pelo revestimento do Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito. O Senhor Jesus diz aos seus discípulos, porque a descida do Espírito narrada em Atos 2, aqui não havia acontecido ainda. Então o Senhor Jesus diz para eles, olha, vocês permaneçam na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, até que se cumpra a promessa do meu Pai, e essa promessa está lá em Joel, de que o Espírito seria derramado, para que a igreja, então, de fato, fosse revestida do poder do Senhor, para que, então, fosse testemunha de Cristo ao mundo pelo poder do Senhor, e não por si mesma. É nesse contexto, então, que há uma promessa e um pedido para aguardar, mas não nós mais, porque esta promessa já se cumpriu. Talvez aqui esteja, nós estejamos assim, Senhor, se o Senhor me revestir de poder, eu vou pregar Cristo, se o Senhor me fortalecer, eu vou pregar Cristo, se o Senhor me capacitar, eu vou criar Cristo, eu vou pregar Cristo. Essa capacitação já foi dada, o Espírito já foi derramado sobre a igreja, não foi derramado apenas para aquela igreja de Atos, ou para aquele povo que estava ali, de várias nações, igrejas de vários lugares, este foi um derramamento que abrange toda a igreja de Cristo em todas as eras. Não é um revestimento de poder que se repete em cada congregação local ou em cada tempo histórico. É um revestimento que abrange todo o povo de Deus em todas as eras. O Espírito do Senhor foi derramado para a igreja dele, de tal maneira que nós somos já revestidos do poder para pregar o Evangelho de Cristo ao mundo. Às vezes não é essa a nossa oração, Senhor me capacita, me reveste, no sentido é verdadeiro, mas no outro nós precisamos reconhecer que nós já fomos capacitados pelo próprio Espírito de Deus. O que nós precisamos é ir em obediência a Deus, na confiança desse poder do Espírito. Irmãos, a questão não é recurso financeiro, não é recurso financeiro, é o poder do Espírito. Não é tempo, é o poder do Espírito. Não é inteligência, é o poder do Espírito. Sim, nós precisamos de recursos, precisamos para apoiar missionários. É verdade que nós precisamos de discernimento para fazer isso, conhecimento do Evangelho, é verdade. Mas o que nos move como uma igreja evangelizadora, missionária que nós somos por natureza, feitas por Deus para ser assim, é o poder do Espírito que fortalece o povo de Deus. Nós não vamos na nossa própria força. Isso deveria nos levar, sabe o quê? A avaliar se quando refletimos sobre as nossas limitações, nós estamos buscando confiar nelas. Porque se nós concluímos que somos tão limitados para fazer a obra do Senhor, nós consequentemente temos que concluir que se nós não fôssemos limitados de recurso financeiro, inteligência, habilidade de comunicação, qualquer coisa dessa natureza, nós faríamos pelo nosso próprio esforço. É pelo revestimento do poder do Senhor que a igreja é missionária ou evangelizadora.
Lá em Atos 1:8, Lucas também registra que Jesus disse isso de uma outra maneira para os seus discípulos naquela mesma ocasião: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e até os confins da terra. O que nós lemos a seguir, então, é que o Senhor Jesus vai com seus discípulos até Betânia, e ali, então, Ele os abençoa, erguendo as mãos, e enquanto Ele os abençoa, Ele, então, é assunto aos céus, ia se retirando deles, sendo elevado pelos céus, voltando para a destra do Pai, como nosso intercessor, que intercede por nós, pela sua igreja, e de onde Ele voltará para julgar o mundo, trazendo salvação para todos aqueles que se renderam a Cristo como o único e suficiente Salvador, e o juízo para aqueles que negaram a mensagem do Evangelho e seguiram seu próprio curso. Quanto aos discípulos que ficaram, ali mesmo eles adoraram o Cristo morto, ressurreto e assunto aos céus, de onde há de vir em glória. E eles então voltam para Jerusalém, diz a palavra de Deus, não entristecidos porque o seu Redentor havia sido assunto aos céus, eles já haviam compreendido o Evangelho. Lembra da tristeza de Pedro quando Cristo disse que iria morrer? De uma tristeza até confusa, porque ele repreende a Jesus por isso. Ou da tristeza dos dois discípulos no caminho de Emaús, fazendo aquele percurso com uma profunda tristeza e assolação no coração. É engraçado que a narrativa, engraçado se não fosse algo profundamente dramático e que inclusive reflete a nossa própria história de comunhão cristã, quando nós tiramos os olhos do nosso Senhor ou perdemos a compreensão da obra graciosa de Cristo, nós andamos por aí como moribundos. Parece que eles passam o dia inteiro para fazer uma viagem, né? Mas quando eles sentam à mesa e reconhecem o Senhor Jesus, eles voltam como que num passo. Os discípulos entristecidos, mas agora não mais, mesmo o seu Senhor indo para os céus, eles haviam compreendido a obra do seu Redentor, que havia se encarnado, vivido, morrido, ressuscitado, que havia sido retornado para o céu celeste, para a majestade celeste do trono de Deus, de onde haveria de vir depois para julgar vivos e mortos e concluir a sua obra de redenção, levando o seu povo à glorificação eterna. Eles agora, com isso claro no coração deles, já não têm mais tristeza, porque não são movidos mais pelo que veem, mas são movidos agora pelo que creem e pela esperança que habita no coração deles por causa de Cristo Jesus. E o texto diz com todas as letras que eles voltam tomados de grande júbilo. O Redentor deles havia sido assassinado pelos romanos, entregue pelos judeus, odiado pelos homens. Eles mesmos não eram homens de boa aceitação na sociedade. Quando nós lemos logo a seguir Atos, nós encontramos os discípulos de Cristo começando a ser martirizados pelos judeus, pelos romanos. Mas aqui nós encontramos esses homens não olhando para as circunstâncias dramáticas que os cercava, mas para a esperança eterna do seu Redentor que nos céus habita e que de lá haverá de voltar em glória. E o que faz o coração deles é transbordar de grande júbilo, ser tomado de grande alegria. E por essa alegria do céu eterno, o que eles fazem é viver uma vida contínua de adoração a Deus. Verso 53 termina dizendo assim: estavam sempre no templo, louvando a Deus. Um coração voltado à alegria da salvação e uma vida adorativa, congregacional, como resultado da compreensão do Evangelho da salvação em Cristo. Esses discípulos que haviam agora, com o seu entendimento tendo sido aberto,
Eles compreenderam que o que define a alegria do coração deles não são as circunstâncias que eles experimentam, como perseguidos, inclusive, que serão violentamente, e eles já sabiam disso. Mas uma alegria do céu eterno e um desejo, não meramente um dever, mas um desejo de ser um povo que junto adora a Deus. Eles estavam sempre no templo, louvando ao Deus que os redimiu dos seus pecados e que os deu Cristo e a esperança segura do céu eterno, do Cristo que há, então, que se encontra à destra de Deus intercedendo por nós e que há de voltar em glória para a nossa redenção. Eu ouvi um testemunho, esse final de semana participei de uma conferência missionária, o dia todo, em duas igrejas, de 2 contextos diferentes, e um testemunho que eu ouvi de um missionário foi que ele foi visitar um povo que estava vivendo num contexto de conflito, guerra civil. Um povo num contexto muito pobre, marcado por muita restrição financeira, e muitas limitações, e muita violência. E ao visitar esse povo, como missionário da nossa igreja, da nossa agência de missões transculturais, ele foi impactado por algo que ele precisou perguntar para o pastor que estava ali para entender melhor. Por longas horas, eles cultuaram a Deus, sem alimento, sem conforto, sem recursos para louvar como nós temos, porque sequer tinha energia. E debaixo de um grave perigo da violência da guerra civil. E ele perguntou para o pastor: pastor, diante disso tudo, como é que esse povo tem tanta alegria de louvar o Senhor? Andaram 40 quilômetros a pé, estão aqui às 3 da tarde, porque, segundo esse pastor, o culto começa às 9 e termina às 3, sem interrupção. Lá pelo meio-dia a palavra é passada para o pregador pregar, e ele tem as suas 3 horas para ensinar as Escrituras para a igreja. Como é que esse povo que está aqui esse tempo todo tem tanta alegria? Simplesmente alguém bate um instrumento de percussão e dá então a nota, e o povo abre a boca e canta de maneira tão jubilosa seus cânticos espirituais de louvor a Deus. Como é que esse povo tem tanta alegria nesse contexto? E a resposta daquele pastor, nós conhecemos a resposta, mas a resposta foi: porque os olhos deles estão postos no Deus de toda a eternidade. Eles sabem que, embora vivam dias aflitivos, marcados por profundas aflições, eles sabem que são herdeiros do céu eterno. Eles sabem que a esperança deles está na glória eterna. Eles sabem onde o Redentor deles habita e de onde há de voltar para trazer-lhes plena e poderosa salvação. Eles sabem que Deus tem poder para intervir agora, mas eles sabem também que Deus não tem desejado eliminar com essa guerra civil, trazer prosperidade econômica neste momento. Isso não muda a confiança deles no Senhor, porque eles sabem onde a esperança deles se encontra, nos céus de Cristo. Para eles, louvor alegre não tinha a ver com instrumento, não tinha a ver com a música, com a letra da música em si. Embora precisam ser músicas bíblicas, porque só essas são aceitáveis para o Senhor. Tinha a ver com um coração posto na eternidade, nos céus de Deus, de homens e mulheres que abriam o coração em alegria para louvar e adorar a Deus. É assim que esses discípulos estavam também.
O seu Redentor havia sido assunto aos céus, mas isso não os entristecia, porque eles sabiam onde estava o seu Redentor e onde estava a esperança da vida eterna deles, e que esse Redentor voltaria em glória para trazer para eles o céu eterno, o gozo pleno da salvação já dada para eles como herança. E por serem então um povo alegre, é um povo que se ajunta como povo de Deus em contínua adoração. Eles estavam sempre no templo louvando a Deus. Adoração alegre e contínua. Irmãos, quais lições, então, esse texto nos ensina? Como igreja missionária que nós somos. Nós somos uma igreja missionária. Esse texto nos ensina, portanto, que nós podemos contar com a graça de Deus, que é aquele que abre o entendimento para compreendermos a revelação do Cristo das Escrituras. Uma vez Paulo estava pregando, lá em Filipos, e pregando, e tinha uma mulher ouvindo, algumas mulheres ouvindo, e nós lemos lá, de maneira tão graciosa, em Atos 16, que o Senhor abriu o coração de Lídia para entender as coisas que Paulo dizia. Sabe por que nós não precisamos ter receio de pregar o Evangelho? Porque existe um Deus que pode transformar uma mente obstinada, embrutecida e cega, abrindo-a para compreender o Evangelho da graça de Deus. Nós não pregamos confiados na nossa capacidade retórica, argumentativa, combativa. Nós pregamos na confiança de um Deus que muda a mente de pecadores para que eles compreendam que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa salvação e quem nele crê tem vida eterna. A mensagem do Evangelho não é outra. Há um Cristo que morreu por nós e que ressuscitou, e que, de modo que se nele crermos nós temos vida eterna, porque Deus, em Cristo, nos perdoa os nossos pecados, nos dá a graça do seu céu bendito. Nós podemos ser ativos na proclamação do Evangelho, confiados no poder de Deus, em abrir o coração das pessoas para entenderem esta graça. Eu estou falando de igreja, mas eu não estou falando aqui de um programa de evangelização de um sábado à tarde, não, irmãos. Porque, presta atenção, missão não é uma tarefa meramente, que a gente faz e depois segue a vida. É a vida da igreja. Nós podemos fazer isso juntos? Sim, podemos. Mas cada um de nós, onde Deus nos colocar, podemos pregar o Evangelho, anunciar Cristo ao mundo, confiado no poder do Senhor, em abrir o entendimento de pecadores para entenderem esta mensagem simples de que Deus salva pecadores em Cristo. A segunda verdade que nós podemos firmar desse texto, uma vez que nós somos uma igreja missionária por natureza, nós podemos contar com a capacitação do Espírito Santo para proclamar Cristo a todas as nações. Não é uma questão de poder econômico, não é. Tampouco de habilidades, mas é o poder do Espírito que já foi derramado à igreja de Cristo, na igreja de Cristo. Se nós não atuarmos, não é por falta de recursos ou pessoas, mas por falta de confiança no poder do Espírito Santo. Existe um argumento, às vezes sincero, mas tão equivocado, quando nós falamos de missões, pregação do Evangelho em todo o mundo. Quando surge um apelo na vida da igreja para que nós nos envolvamos com a pregação do Evangelho em outros contextos, aquilo que nós chamamos de missão transcultural, ou missões transculturais, nós fazemos por fins didáticos uma diferença entre evangelização e missões, e é necessário essa divisão, essa separação didática,
estabelecendo que missões tem mais a ver com pregar em outros contextos culturais, seja em outros povos, como os enauenês, nauês, que eu falei, ou então aos colombianos, italianos, franceses, russos ou quem quer que seja, em qualquer lugar do mundo, e chamamos de evangelização aquilo que nós fazemos dentro do nosso próprio contexto. Essa é uma separação didática, útil, para que a gente fique atento se estamos fazendo as duas coisas. Mas qual é o equívoco? O argumento equivocado, às vezes sincero, mas equivocado. Quando surge este apelo para nós apoiarmos a missão transcultural. É que nós temos tanto trabalho para fazer aqui, tantos povos aqui, tantas cidades aqui que não têm o Evangelho, ou uma igreja presbiteriana, especialmente, ou que não tem o Evangelho, povos indígenas, quilombolas, etc. Por que nós vamos gastar nosso dinheiro pagando para missionários viverem em países desejáveis de se viver, como a França, para pregar o Evangelho lá, se nós temos uma grande tarefa aqui? Porque Jesus manda. Qual é a grande falácia? A grande falácia é dizer que porque nós temos muito para fazer aqui, nós não temos nenhum compromisso lá. Não, em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra, ao mesmo tempo. Evangelização e missões, se quisermos usar esses termos didáticos, estarmos envolvidos com a pregação do Evangelho aqui no Alvorada, entre os ribeirinhos ou indígenas, mas também nos outros continentes desse mundo, onde o Senhor nos chamar para fazer, mas irmos, porque é parte da natureza essencial da igreja, estar envolvida com o compromisso global da pregação do Evangelho em todo lugar. Eu não sei se por algum motivo, e de boa consciência até, de inocência, você acabou alguma vez na vida crendo nisso. Temos tanto para fazer aqui, não vamos desenvolver lá não, vamos injetar o nosso dinheiro aqui, as nossas ofertas aqui. Isso não confere com o Evangelho. Nós somos chamados para pregar Cristo, estarmos envolvidos em todo o mundo, porque o que nos falta nunca vai ser recurso financeiro, mas confiança no poder de Deus em nos engajar na obra do Senhor. O Senhor capacita a sua igreja pelo seu poder. Ele abre o entendimento dos pecadores para crer na mensagem que pregamos e nos capacita para fazê-lo. Nós também temos que confiar que temos um Cristo nos céus intercedendo por nós, abençoando a vida da igreja, intercedendo pelo povo de Deus, para que este povo, então, onde for, seja guardado pelo Senhor. A nossa agência de missões transculturais tem um dado interessante para nos transmitir. Dentre os missionários solteiros da nossa agência missionária, em países de grande conflito bélico, violentos mesmo, países onde a agressão pode levar, inclusive, à morte do missionário, nós temos 4 vezes mais mulheres lá solteiras do que homens solteiros. Tem um Cristo no céu intercedendo por essas irmãs. E que mesmo que Ele não as prive da morte, elas já foram livradas da morte eterna. Então, se elas morrerem com Cristo elas estarão. Às vezes nós temos medo de perder o emprego, perder a boa vizinhança, perder o status social, deixar de ser, eu falo aqui uma linguagem jovem, perdoa os adultos, o cara da faculdade, no meu tempo era essa linguagem, aquele que se destacava lá era o cara, não sei como é que se diz isso hoje, depois vocês me ajudam. Perder o que? Status? Enquanto mulheres, homens e mulheres estão dispostos a perder a vida. Nós estamos preocupados com status, boa convivência, por causa da negligência nossa, nos vendendo para não pregar o Evangelho em nome de um status e convivência. Há um Cristo que intercede por nós, que cuida de nós, na vida e na morte. O mesmo que voltará em breve para resgatar sua igreja. Portanto, irmãos, o que impede a igreja de pregar o Evangelho não são as circunstâncias temporárias, não são elas que definem a nossa agenda, não é o contexto social que nos impede de pregar o Evangelho, muito menos o contexto político, econômico. Essas coisas não são barreira à missão.
Porque nós temos um Cristo que fortalece a sua igreja, um Espírito que capacita o seu povo e um Deus que abre o coração de pecadores para compreenderem o Evangelho. Por fim, irmãos, como igreja missionários que somos por natureza, nós precisamos ter sempre um coração voltado à alegria da salvação e um compromisso de vida adorativa congregacional constante, por compreendermos que fomos salvos pela graça de Deus. Dito de outra maneira, nós precisamos ser alegres por causa da obra de Cristo em nosso favor e não das circunstâncias. E se nós somos salvos por Cristo, que redimiu um povo para fazer dele um povo seu, nós precisamos ser um povo que deseja, não apenas tem um compromisso formal, mas deseja fazer isso que estamos fazendo aqui, nos reunirmos para adorar esse Deus Redentor. Essa é uma situação que marca o nosso tempo de tanta negligência da vida congregacional, mas não era assim que viviam os primeiros discípulos de Cristo, os apóstolos. Não é para isso que Cristo nos salvou, para ficarmos na nossa casa, no conforto do nosso lar, negligenciando a vida congregacional. Não é para nos abatermos diante de quaisquer circunstâncias que nos cercam, porque a nossa alegria não está aqui, mas nos céus eternos. Nós somos um povo chamado para adorar a Deus, bendizer o nome do Senhor, exaltá-lo e chamar outros para fazer o mesmo. Nós exaltamos a Deus reunidos em congregação, adorando, e nós chamamos outros para fazer o mesmo, se rendendo a Cristo, vivendo uma vida com a alegria verdadeira da salvação que há no nosso Redentor bendito. Que Ele nos ajude, não a sermos uma igreja missionária, porque nós somos por natureza, a viver tal como nós somos feitos pelo nosso Redentor Jesus Cristo para viver. Um povo chamado para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oremos, irmãos, oremos. Deus, muito obrigado pela redenção nos alcançar. Muito obrigado pelo Teu Evangelho bendito vir ao nosso encontro. Nós estávamos perdidos e o Senhor nos encontrou. Que maravilhosa graça. Que graça sublime que nos encontrou, Senhor. Nós Te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus. Nós Te adoramos como igreja reunida, Senhor, bendizendo o Teu nome. E nós reconhecemos, ó Deus, que nós precisamos despertar o nosso coração para vivermos verdadeiramente como a igreja que o Senhor nos chamou para viver, proclamadora das graciosas virtudes do Senhor, que é o Deus que tira pecadores das trevas e traz para o seu reino de graça, para a sua maravilhosa luz. Ó Deus, aviva em nós o desejo por proclamar Cristo ao mundo como igreja do Senhor. É o que Te pedimos, com perdão dos nossos pecados pelas nossas negligências, tanto em pregar o Teu Evangelho, como em congregar, Senhor. Desperta a Tua igreja, fortalece o Teu povo, enche o nosso coração do poder do Senhor, não de nós mesmos, mas do poder do Senhor, da confiança na Tua graça, da certeza da vida eterna, da alegria graciosa da salvação e do desejo profundo no coração de adorar o Senhor, que é o nosso Deus e Redentor bendito, em nome de quem oramos. Amém.